Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta sexta-feira, dia 18 de novembro. A polícia do Rio prende um homem suspeito de envolvimento na morte do bombeiro que denunciava a ação de traficantes. Belo Horizonte voltou a obrigar o uso de máscaras no transporte público para conter o avanço da Covid. No sertão de Pernambuco, a queda na produção de uma refinaria na Bahia provoca o desabastecimento de gás de cozinha. E ainda, em homenagem ao Dia da Consciência Negra no domingo, hoje foi dia de atividades nas escolas de Pernambuco. É agora no Brasil TV. A polícia do Rio prendeu um homem suspeito de envolvimento no assassinato do major dos bombeiros Wagner Bonin, que denunciava a ação de traficantes na Baixada Fluminense. A gente falou desse caso aqui ontem. O militar foi sequestrado e morto depois de tirar fotos de barricadas colocadas pelos criminosos perto de onde ele morava. Essa manhã, a Justiça decretou a prisão temporária do homem apontado pela polícia como um dos assassinos do major bombeiro Wagner Bonin. Washington Braga tem 20 anos e mora na mesma comunidade onde o militar denunciou as barricadas colocadas por bandidos, o bairro São Mateus, em São João de Meriti. PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas abordaram o carro na Avenida Brasil, na altura de Irajá. 2 homens que estavam com Washington no carro também prestaram depoimento na delegacia de homicídios durante a madrugada e foram liberados. A polícia afirma que o Washington Braga confessou participação no crime e já era considerado suspeito de envolvimento na morte antes mesmo da prisão ontem à noite. Os agentes dizem que encontraram o celular dele na cena do crime e pertences do bombeiro durante uma busca na casa de Washington em São João de Meriti. Um dos indivíduos assumiu a participação no homicídio do major do Corpo de Bombeiro. E ele começou a dar detalhes sobre o que tinha ocorrido. Quando ele soube que a Polícia Civil já tinha ido na casa dele, ele resolveu fugir, buscando esconderijo em Campo Grande. O major Wagner Bonin vinha alertando a polícia sobre o avanço do tráfico na região de São Mateus e Tomazinho. Segundo o Disque Denúncia, de janeiro a outubro, foram quase 1.500 ligações sobre a presença de barricadas em comunidades de São João de Meriti. Ao fazer fotos das barreiras colocadas nas ruas pelos criminosos, o militar foi sequestrado e levado para o complexo do Chapadão, na Pavuna, a 7 quilômetros de São Mateus. O rastreador do carro do bombeiro levou os policiais ao local. Por volta das 8 da noite, o veículo do major foi encontrado incendiado e o corpo dele carbonizado no banco de trás do veículo. Wagner era enfermeiro do Corpo de Bombeiros e trabalhava no grupamento de operações aéreas. O oficial condecorado recebeu uma medalha pela atuação no desastre ambiental de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019. O militar também era coordenador do Núcleo de Educação Permanente do Hospital de Saracuruna, em Caxias. Ontem, colegas de profissão fizeram uma homenagem ao major na porta da unidade de saúde. A polícia disse que reforçou o patrulhamento em São Mateus e, pelo 3º dia seguido, fez operação no bairro, em busca de outros criminosos que possam ter envolvimento na morte do major bombeiro. O enterro de Wagner Bonin vai acontecer no sábado, às 10 da manhã, no cemitério Jardim de Mesquita, em Mesquita, na Baixada Fluminense. 21 pessoas foram presas hoje numa operação no Distrito Federal e mais 3 estados para combater uma facção criminosa que atuava em todo o país. Em Sobradinho, a polícia encontrou um dos suspeitos assim, escondido dentro de uma caixa d'água. Ele é investigado por participar de uma facção criminosa. Além dele, mais 20 pessoas foram presas durante a operação que investiga crimes ligados à facção criminosa. O Departamento de Combate à Corrupção e Crime Organizado da Polícia Civil, com apoio do Ministério Público, também cumpriu nesta manhã 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Goiás, Minas Gerais. Aqui no DF, a operação foi São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Planaltina, Ceilândia e Paranoá. Nessa operação específica, a gente viu que houve uma tentativa de um espalhamento maior por parte no território federal desses integrantes, de forma a tentar um domínio maior, principalmente no comércio varejista de drogas. Desde 2014, a Polícia Civil está realizando operações para desarticular essa facção criminosa que atua em todo o país. E segundo as investigações, está tentando crescer aqui no DF. Há um ano, a Polícia Civil prendeu suspeitos de integrarem um grupo criminoso. E de lá para cá, a polícia recebeu a informação de que eles intensificaram o tráfico de drogas no Paranoá.
Por isso, realizaram essa nova operação hoje. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos vêm de outros estados para formar chefes aqui no DF. De acordo com a polícia, 2 dos principais chefes acusados de organizar o esquema foram presos hoje. Na casa dos investigados, os agentes apreenderam documentos, drogas, celulares e máquinas utilizadas para rastrear sinais de radiofrequência. Os investigados devem responder por organização criminosa, tráfico de drogas, homicídio e roubo. Ainda em Brasília, agentes do Detran flagraram motoristas que faziam racha durante a madrugada. O flagrante foi na Épia Norte, perto do viaduto Ayrton Senna. Os 2 carros pretos estavam na via quando chega um terceiro em alta velocidade e começa uma disputa. Mas aí aparecem 2 viaturas do Detran. Os motoristas são alcançados pelos agentes e, depois de uma ordem de parada, desaceleram e param os carros no acostamento. Ao todo, o Detran flagrou 4 motoristas fazendo rachas em vias do DF e um outro condutor fazendo manobras perigosas. 2 carros foram apreendidos. A gente lembra que disputar racha é crime de trânsito, sujeito a multa de quase R$3 mil, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do veículo. 3 caminhões carregados com 3.000 caixas de cigarros foram apreendidos no povoado de Frecheiras, que fica no município de Tutóia, no Maranhão. Segundo a Polícia Militar, foi a maior apreensão de cigarros contrabandeados nessa região. A operação começou ainda de madrugada. A Polícia Militar conseguiu chegar até o município de Tutóia depois de muita investigação e várias denúncias. A polícia conseguiu desarticular um grupo criminoso que armazenava e vendia cigarros ilegais. Segundo informações da polícia, 3.000 caixas de cigarros foram apreendidas e cada caixa vale em média R$ 1.600. Além da carga, 3 caminhões também foram apreendidos e 7 pessoas foram presas. Todo o material foi levado para a Delegacia Regional de Barreirinhas. Camila Marques para o Brasil TV. E a gente fala agora da média de casos de Covid, que está em alta pelo 7º dia seguido em todo o país. É uma situação muito diferente, claro, dos momentos mais preocupantes e graves da pandemia. Mas os infectologistas alertam que é preciso tomar muito cuidado. A principal providência é manter a vacinação em dia, com todas as doses de reforço inclusive. E o uso de máscara. Também é recomendado principalmente em lugares fechados e com aglomeração. Em Belo Horizonte, voltou a se exigir o uso da máscara no transporte público e nas unidades de saúde. Logo cedo, numa das maiores estações de ônibus de BH, encontramos passageiros atentos à regra. Já tive caso na família, né? Então eu não deixo de usar, não. Ajuda a combater a Covid. Foi o aumento dos testes positivos para a Covid que fez a Prefeitura de Belo Horizonte decidir pela volta do uso das máscaras. Estávamos com cerca de 3% de testes positivos há 2 semanas atrás. Semana passada passou para 5% e essa semana atingimos 15%. Nós achamos que devido a essa progressão muito rápida na positividade dos testes, está na hora de tomarmos uma atitude para tentar conter a transmissão do vírus. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Até o dia 2 de dezembro, o uso de máscara é obrigatório em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte coletivo e estações de embarque e desembarque de passageiros, no transporte escolar, nos táxis e no transporte por aplicativo. Segundo a Secretaria de Saúde, daqui a 15 dias a situação será reavaliada. Se o número de casos continuar subindo, a medida pode ser prorrogada na capital mineira. Os médicos dizem que, além do uso de máscaras, a população deve retomar aqueles cuidados que ajudam a prevenir a Covid, como o uso do álcool em gel, evitar ambientes fechados e, o mais importante, estar com a vacina em dia. Os casos graves, eles certamente acontecerão nos não vacinados ou naqueles que não estão com os reforços em dia. Mas é motivo para acender um sinal de alerta, porque se trata de uma variante que tem a capacidade de ser altamente transmissível. A Rosimeire diz que está com a vacinação em dia e continua atenta para não pegar Covid.
É fundamental, né, a gente ter esse cuidado com a gente e com o próximo, né? Outros locais do país mantêm restrições. Em Pernambuco e na Bahia, a máscara é obrigatória dentro das unidades de saúde. No Maranhão, a Universidade Federal emitiu uma nota técnica determinando o retorno do uso por alunos, professores e funcionários. Na Universidade Federal de Rondônia, é obrigatório usar a máscara em locais fechados. Essa semana, a Universidade de São Paulo, a USP, também optou pelo retorno das máscaras. Em Belo Horizonte, a Jaine não sabia da regra e foi pega de surpresa quando chegou à estação de ônibus. Agora eu vou comprar uma para usar, né? Tem que se prevenir. No Rio de Janeiro foi prorrogada a vacinação contra a Covid para bebês e crianças pequenas com comorbidades. O Gabriel Barreira é quem nos conta. A fila que a gente queria ver vazia está cheia e a fila que a gente queria ver cheia está vazia. Essa aqui atrás de mim é a da testagem. Tem bastante gente fazendo o teste. A gente está acompanhando o aumento de casos em toda a cidade e também em todo o estado. E lá atrás, essa fila para vacinação da criançada de 6 meses a 4 anos de idade com comorbidade com deficiência está vazia. 3 crianças só vieram nesse posto onde eu estou na Gávea ao longo dessa manhã inteira. Importante, então, relembrar para os pais que a vacinação de 6 meses a 4 anos para crianças com deficiência, com comorbidade, vai até amanhã. Tragam os filhos aqui para tomar essa vacina. Lembrando que nessa faixa etária são 3 doses. A primeira dose você pode vir até amanhã. A segunda dose são 4 semanas depois da primeira dose. E a terceira dose, 8 semanas depois da segunda. Para os especialistas, a baixa procura nos postos de saúde poderia ser enfrentada com campanhas públicas mais efetivas, de incentivo claro à vacinação. Aqui em Brasília, as doses da vacina contra a Covid para crianças com menos de 3 anos com comorbidades estão disponíveis, mas a procura é baixa. O Distrito Federal seguiu a orientação do Ministério da Saúde e autorizou a vacina da Pfizer Baby apenas para as crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades. Quando sobram doses no frasco aberto, a vacina pode ser aplicada nas crianças sem comorbidade. A Jéssica soube da xepa quando estava ouvindo uma notícia no rádio e conseguiu vacinar a filha, a Ionara, de 2 anos e 5 meses. A gente postou no grupo da família, postou nas redes sociais, porque acho que todo mundo tem que ficar sabendo mesmo, né, que essa oportunidade chegou e que pode estar disponível para quem tem interesse e que afeta toda uma comunidade, né. Eu até depois postei se a Ionara tinha tido alguma reação ou não, para que houvesse mais segurança, sabe, para outras mães. Ela reagiu super bem e a gente agora está só ansioso para a segunda dose. O Distrito Federal recebeu 14.400 doses e tem, ao todo, 126.840 crianças menores de 3 anos. Mas, até agora, só 75 foram vacinadas. A vacina pediátrica da Pfizer foi autorizada pela Anvisa para uso em setembro, sem qualquer restrição. O Ministério da Saúde encomendou pouco mais de 1 milhão de doses. Segundo o IBGE, o Brasil tem 13 milhões de crianças entre 6 meses a 4 anos. Houve demora na distribuição das doses e até agora só 14 capitais começaram a vacinação dos bebês. Em Belém, a Kelly foi a 2 postos para encontrar a vacina para a filha, que tem 1 ano e 3 meses. Todo mundo da família já está completamente protegido e a expectativa é que ela também vivesse essa proteção. Então, até me emociono um pouco porque foi um momento muito conturbado. Então, assim, ela estando protegida agora, a gente sabe que está todo mundo bem. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações disse que falta informação para convencer os pais a levarem as crianças para tomar vacina. A última campanha de estímulo à vacinação infantil foi feita apenas para as crianças de 5 a 11 anos, mas não teve campanha para a imunização dos pequenos de 3 a 4 anos, que começou em julho, e nem para a vacinação dos bebês. A pediatra reforçou que, além de não ter campanha de comunicação para o público menor de 5 anos, o Ministério da Saúde também não fez campanha de vacinação para aumentar o engajamento dos pais para vacinar os filhos contra a Covid. O que faz uma pessoa procurar uma vacina, seja ela qual for, é a percepção de risco, é entender que a doença é perigosa para ela. Quando a gente fala de criança pequena, isso não está claro para a população
até hoje. Em relação às crianças, né, pequenas, e principalmente agora o novo grupo, não houve nenhuma comunicação por parte das autoridades públicas. A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações reforçam a importância de vacinar todas as crianças com ou sem comorbidade contra a Covid-19. Nós pedimos uma entrevista com o porta-voz do Ministério da Saúde para perguntar sobre a falta de campanhas de vacinação, mas não tivemos um retorno. Enquanto isso, o Ministério da Saúde começou a distribuir hoje 1 milhão de doses da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos. A vacinação deste público está suspensa em alguns estados por falta de vacina. Em nota, o Instituto Butantan afirmou que já entregou 2 milhões de doses de Coronavac contratados pelo Ministério para essa faixa etária e que seriam necessários cerca de 12 milhões de doses para garantir o esquema vacinal completo das crianças de 3 e 4 anos em todo o Brasil. Revendedores estão enfrentando problemas de abastecimento de gás de cozinha em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A dificuldade seria por conta de uma redução na produção de gás na refinaria de Mataripe, que fica na Bahia. E aí a recomendação é estocar o gás para que ele não falte. Cidades de Pernambuco, Bahia e Piauí são atendidos por essa revendedora de gás de cozinha que fica em Petrolina. Para isso, por dia, o estabelecimento recebe, por meio de caminhões, cerca de 2.280 botijões. O problema é que a quantidade de gás recebida pela revendedora caiu pela metade nos últimos dias. Esse pátio dessa revendedora de gás de Petrolina tem capacidade para quase 6.000 botijões de gás. Há 15 dias, esse espaço estava lotado. Hoje, com o desabastecimento, restaram apenas 180 botijões. Isso significa que tem cliente que vai ficar sem o produto. A gente diz assim, olha, procurem abastecer os vossos estoques. Se você tem um bujão, 2, não compre só um, abasteça o outro gás, compre outro gás. Deixe seu estoque tudo organizadozinho para que vocês não aconteça de passar pela falta de gás aí que tá aí, a gente está observando. O desabastecimento não é uma realidade local, está afetando centenas de revendedores. A raiz do problema é a queda na produção de gás de cozinha na refinaria de Mataripe, que fica no município de São Francisco do Conde, no estado da Bahia. É uma falta generalizada, né, por conta de uma situação na distribuidora de Mataripe, né? Está fazendo um processo de manutenção e, por enquanto, a gente está aí caminhando com essa falta de gás, como vocês podem ver aqui atrás. Nessa outra revendedora, desde a greve dos caminhoneiros em 2017, que o Jussiano não enfrenta uma situação como essa, de estoque reduzido. Hoje a gente necessita de 120 botijões e está chegando apenas 50 botijões para atender a demanda. Isso fica um pouco complicado. Mas a preocupação dele não é só com a oferta do produto, é também com a queda no faturamento em pleno fim de ano. A gente necessitaria de mais venda, vem 13º que tem que pagar, porém o faturamento cai, mas aí a gente vai manter o preço, que também não é justo a gente repassar o preço, digamos assim, para o cliente, se o cliente não tem culpa. Veja a seguir o flagrante de um bicho preguiça bem maior do que o comum. Isso foi no Rio de Janeiro. Brasil TV de volta, falando do apoio de agentes de saúde da Defesa Civil aos recenseadores do IBGE na coleta de dados do Censo 2022. Em São Luís, mais de 500 setores ainda precisam ser visitados. A Janina Bordalo conta pra gente. De endereço a endereço, os recenseadores têm buscado as informações, mas não tem sido fácil o acesso a quem precisa responder os questionários do censo deste ano. Por isso, eles estão contando agora com uma ajuda de quem é acostumado a percorrer as ruas nos bairros de São Luís, capital maranhense. Com agentes da Defesa Civil acompanhando, foi mais fácil conversar com moradores que devem participar da pesquisa. A meta no Maranhão é visitar 15 mil setores até o
início de dezembro. A coleta do Censo Demográfico do IBGE, que está sendo realizada desde o dia 1º de outubro, já entrevistou mais de 800 mil pessoas na capital maranhense. O censo do IBGE é uma forma de mapear a realidade dos brasileiros e também de ter dados suficientes para as ações de políticas públicas no Brasil. Janaína Bordalo, para o Brasil TV. Em celebração ao mês da Consciência Negra, hoje teve programação especial em escolas municipais de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Estudantes trabalharam temas que refletem sobre a raça e o respeito. Na Escola Santa Terezinha, no bairro do Avelar, a manhã hoje foi toda de apresentações culturais. Teve show de maracatu e diversas outras atividades para celebrar o mês da Consciência Negra. Eles conseguem construir esse processo de identidade, o processo do ser, o processo de se compreender enquanto um cidadão, enquanto um ser. E a gente está incentivando os alunos a utilizarem aqueles conhecimentos que a gente já dá em sala de aula, já traz em sala de aula, para ser uma construção mútua. A escola tem cerca de 1.500 estudantes. Todos se reuniram para participar de oficinas e palestras sobre o mês da Consciência Negra. Júlia é estudante do 7º ano do ensino fundamental e gostou da programação de atividades feitas por aqui. Fizemos desfiles, apresentações, inclusive eu estava participando, tocando, e é uma coisa muito boa, porque a gente aprende e sabe que a gente não vai ter um futuro de pessoas racistas. Na Escola Juarez Canejo, os estudantes participaram de um desfile percorrendo várias ruas do bairro Vila Eduardo. O evento fez parte da programação do mês de Consciência Negra, organizado por professores e estudantes. É uma programação muito rica que começou nas salas de aula, não é? Com reflexões aqui dentro da escola, com várias vivências, e culminamos com o desfile, né? E a gente sabe que muitas vezes as políticas de reparação, elas precisam ser feitas para que a gente possa realmente mudar essa realidade. O Brasil é um país eminentemente mestiço e um Brasil que tem uma presença negra muito forte. Mas é preciso que isso se reflita também no respeito à diversidade. Domingo é o segundo dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 3.400.000 estudantes estão inscritos. São 90 questões divididas entre as provas de matemática e de ciências da natureza. O INEP divulgará os gabaritos até o dia 23. Os portões vão ser abertos, preste atenção, ao meio-dia e fechados à 1 da tarde. As provas começam às 1h30, tudo pelo horário de Brasília. E a gente encerra o Brasil TV de hoje com um flagrante do Rio de Janeiro, mas não é um flagrante de câmera de segurança, não é um flagrante que preocupa, não é nenhuma irregularidade. É um flagrante do bem, na verdade, muito do bem daqueles tamanho gigante. É um bicho preguiça, bem maior do que o comum, que foi visto no Parque Nacional da Tijuca. A Marina Araújo é quem conta. Olha o tamanho do bicho, o dobro do que geralmente se vê por aqui. Por estar tão grande, é capaz de ser uma fêmea, com filhotinhos na barriga. Os monitores do Parque Nacional da Tijuca ficaram tão surpresos com essa preguiça que tiveram que registrar o momento. Ela percebeu a presença deles e parou, como se estivesse pousando para foto. Mas eles não se aproximaram muito, para respeitar o habitat natural dela. Curiosa, ela ficou olhando para eles e voltou a se mexer lentamente. O flagrante foi comemorado. Esta especialista em ecologia diz que é um bom sinal. Ela foi um animal, assim, um dos maiores que eu já vi, na verdade. É uma excelente notícia, porque o animal está muito bem de saúde, significa que ele está se alimentando bem no parque, e ela pode ser até um indicativo de que estamos mantendo a Floresta da Tijuca num estado bom de conservação, frente à pressão antrópica que ele sofre por estar cercado por uma malha urbana, né, uma metrópole gigantesca que é o Rio de Janeiro. Então foi uma coisa muito boa de ver. O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de proteção integral, com maior nível de preservação e conservação ambiental. É uma das unidades mais pesquisadas do país. Um verdadeiro laboratório ao ar livre, para desde estudos de botânica e biologia até história e turismo. O Parque Nacional da Tijuca tem 4.000 hectares e ele é dividido em 4 setores. O bicho preguiça foi encontrado no setor floresta. Além do tamanho do animal, o que também impressionou muito os pesquisadores e monitores do parque foi a movimentação desse mamífero que costuma passar a maior parte do dia parado. O bicho preguiça dorme a maior parte do dia, não à toa tem esse nome. Flagrar ele se mexendo em plena atividade não é tão fácil.
Ele costuma ficar quietinho, grudado na árvore, assim se protege dos predadores. A preguiça se alimenta de folhas e só desce da árvore para fazer as necessidades fisiológicas uma vez por semana. Apesar do Parque Nacional do Tijuca estar numa área urbana, é um dos mamíferos mais comuns aqui no parque. Só que a gente encontra ele num tamanho bem menor, não desse tamanho que a gente pôde ver. Foi assim, uma surpresa enorme para toda a equipe do parque. E como se portou o animal? Normal. Na maior tranquilidade do mundo, atravessando o galho, sereno estava, plena continuou. É nesse clima de preguiça que o Brasil TV fica por aqui, já que é fim de semana, né? Te lembrando que outras notícias você tem 8h30 da noite no Jornal Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.